Boa noite, meus amigos do Reflexões Psiquiátricas. Muito boa noite, nós estamos ao vivo aqui agora, amigos e amigas. Nós vamos falar da Guerra Civil Espanhola com o professor Júlio Serrano Nunes. Eu vou colocar para vocês aqui uma música bastante significativa da Guerra Civil Espanhola. Vamos ver se vocês compartilham isso comigo. Vamos ver essa música aqui. Professor Silvio entrou. Silvio, estou colocando Ai Carmela para você. Um minutinho. Vamos ver se está todo mundo ouvindo. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba. Dá para ouvir bem? Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela. Silvio, já te chamei. Mestre, Tudo bom? Boa noite. eu não tô vendo você, meu amigo. Peraí. Acho que é assim. E agora? Agora eu tô te vendo, mas você tá deitado assim. Você tá que nem a inflação do Brasil, assim, né? Calma aí. Opa. Cabeça um pouquinho mais pra cima. Ah, Agora deu. agora deu. Silvio, você viu que eu botei pra você Ai Carmela. Sim. A Carmela é uma das músicas, enfim, né? Extremamente importante durante a Guerra Civil Espanhola, porque justamente ela evoca, né, a ideia de que, na verdade, propriamente a guerra, talvez ela não tenha sido uma guerra civil, mas sim uma invasão estrangeira. É uma música que, enfim, que ela evoca também já a Guerra de Independência de Espanha, que foi entre 1808 e 1814, né, durante, enfim, o período napoleônico, dos ventos napoleônicos. Então, é muito importante essa música também nesse sentido dessa repercussão internacional que a Guerra Civil tem, e no sentido também desse imaginário da República, que em seus dirigentes, em seus discursos oficiais, enfim, sempre tratar, na verdade, não propriamente uma guerra civil, mas invasão estrangeira. E Espanha lutando, né, por sua independência. Então, eu não sei se as pessoas estão nos ouvindo bem. Por favor, nos deem um feedback. Nós, então, assistindo de Salamanca, na Espanha. Marise, olha, que honra, hein, Silvia? Para você isso aí. Sim. Então, nós estávamos ouvindo Ai Carmela, que é uma música que foi composta no século XIX, durante a invasão napoleônica, e foi o hino informal da República, né? E eu tô aqui, Silvio, também para homenagear você, com uma camiseta que tem a imagem de Madrid, né, que foi feito pela Marina da Manifesto Estampari, escrito "No passarán". Não passará. Essa é uma boa mensagem para os fascistas, "no passarán", não é? Exatamente. Que Dolores vai imortalizar em seus discursos, né? Enfim, em especial no momento, enfim, tão dramático da guerra, que é o Cerco de Madrid. Vamos falar daqui a pouco da La Passionaria, la Dolores Ibarruri. A dona Ângela Rosso, que é uma catalã, que durante muitos anos não pôde falar catalão, ela e a família não puderam falar catalão, está aí nos assistindo. Linda camiseta, não? Olha, no passarán. Sim, uma honra muito grande. Você é doutor em filosofia pela USP, você é um professor universitário, você estava me dizendo outro dia na Unisa que você é responsável agora por 2 cursos de pós-graduação, não é? Sim, eu sou, na verdade, professor, né? Enfim, né? No curso de ciência, na pós-graduação, estrito sensu, em Ciências Humanas e em Direito Médico da Universidade de Santo Amaro. E me diz... Sim. E minha formação, enfim, na verdade foi em Direito, né? Eu sou advogado em Direito pela PUC de São Paulo, e depois eu fiz, né, também graduação, a licenciatura, o mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Eu tenho aqui, como havia dito para você,
um número muito grande de perguntas, porque quando você me falou da gente falar da Guerra Civil Espanhola, eu tive um prazer quase orgástico, porque eu adoro a Guerra Civil Espanhola, estudei muito a Guerra Civil Espanhola, que foi a guerra civil mais importante antes da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, teve uma guerra civil também muito sangrenta na Grécia, né? Então, a Guerra Civil Espanhola sempre foi um dos temas da minha predileção. Como eu tenho um monte de perguntas para fazer, eu havia dito para você, vamos tentar fazer respostas mais curtas, porque as pessoas estão loucas para te ouvir. Como é que nasce o teu interesse pela Guerra Civil Espanhola? Bom, né? Primeiro, né, agradecer ao Dr. Rodrigo Camargo, meu amigo aí de muitos anos nos assistindo aí, agradecê-lo também sobre essa resposta, né? Na verdade, meus avós vieram, né, da Espanha, de uma Espanha profunda, dessa Espanha rural, dessa Espanha catolicíssima, né? E meus avós, enfim, rezavam um terço todos os dias para que Franco ganhasse a guerra. Então, um pouco desse imaginário, isso eu já tenho, enfim, dessas imagens desde a infância, enfim, dessas narrativas. Na verdade, sempre foi nunca fui simpatizante, enfim, pela causa dos nacionais, mas isso é um fato, enfim, da minha história e da minha trajetória. Mas a paixão mesmo pela temática da Segunda República Espanhola, e digo isso com muito também respeito, enfim, pelas condições de vida que tiveram, enfim, pelo horizonte mental que tinham, enfim, tudo mais. Mas, de qualquer forma, né, como que isso surge como uma paixão, né? Graças à Lei de Memória Histórica, né? A Espanha aprova no governo de Zapatero a Lei de Memória Histórica, que facilitava esse reconhecimento, dentre outras tratativas, o reconhecimento da nacionalidade espanhola de origem, perfeitamente compatível com a nacionalidade espanhola, enfim, pela nossa Constituição também, enfim. Aí eu comecei a pesquisar. E outros fatores dessa lei era justamente essa reparação histórica com os exilados republicanos, com, enfim, uma ideia de uma memória democrática. Afinal de contas, Espanha, se hoje tem uma Constituição democrática, mutatis mutandis, claro, com as devidas, né, alterações, era muito tributária essa experiência da Segunda República Espanhola, que foi a primeira experiência democrática que a Espanha teve, né? E essa paixão pela causa, enfim, da República, e ela foi aumentando e fui pesquisando. Agora, provavelmente, no meu mestrado, no meu doutorado, eu pesquisava mais esse tema do que propriamente a temática, que foi o objeto dessa pesquisa. Depois eu fiz na LESP, né, na Assembleia Legislativa do Estado, junto à Comissão da Verdade, um ato de homenagem com familiares também, para Davi Capistrano, Apolônio de Carvalho, junto, né, ao gabinete do então deputado Adriano Diogo. Depois também na Academia Paulista de Letras, né, fizemos Apolônio de Carvalho, o grande, enfim, herói de dois mundos, enfim, de três nações, três pátrias, enfim. Da França também, um grande herói da resistência, como foi o destino de muitos dos brigadistas. Depois na Academia Paulista de Letras, né, fizemos também uma homenagem aos brasileiros, né, que a intelectualidade brasileira, que como assim, ao redor do mundo, os escritores brasileiros que também se engajam na causa pela República, e já apresentei, enfim, trabalhos aí sobre, né, essa temática da Guerra Civil Espanhola, que sempre foi aí essa paixão. E, no fundo, é uma paixão que eu acho universal, porque talvez essa ideia das duas Espanhas, né, acho que são arquétipos de todos nós, enfim, mexe com coisas muito, acho que, profundas, independentes de nossas origens e tal. E um dos temas também na pesquisa em Guerra Civil Espanhola, uma pesquisa de fronteira que é muito interessante, existe um certo percentual, né, que realmente foram voluntários até para a relação a Franco, né, em relação devido à sua catolicidade. Claro, a trupe voluntária de Mussolini, isso não dá para se falar, nem a Legião Condor, pessoal que eram propriamente voluntários, que isso eram estados fascistas que obrigavam suas pessoas. Mas havia realmente um sentimento também nesse outro sentido. Talvez seja isso, né? A Guerra Civil Espanhola suscita em nós, né, coisas muito, talvez, arquetípicas, paixões muito arcaicas. Né? Não sei se vocês estão vendo aqui embaixo alguma coisa de comprar selo, etc. Esse canal, eu sou médico, sou psiquiatra, não tem nenhuma intenção de capitalizar, de monetarizar isso. Então, por favor, esqueçam isso. Esse canal é feito de uma maneira puramente diletante. Tá? Eu estava mostrando o livro do Apolônio de Carvalho, Vale a Pena Sonhar, é um livro que eu li a biografia do Apolônio, e Apolônio foi um dos brigadistas brasileiros. Depois eu tenho outras coisas aqui para mostrar, porque, como eu lhe disse, esse é
é um tema muito querido. Quando eu fui algumas vezes à Espanha, em congresso, e eu fui visitar o Vale de los Caídos, né? E lá naquela igreja que o Franco pretendia que fosse a maior catedral do mundo, maior que a Catedral de São Pedro, né? Depois a gente conta essa história, tem lá o túmulo, né, do José Antônio Primo de Rivera, não é? O fundador da Falange, né? Eu vou confessar a você que quis dar uma pisadinha ali no túmulo, mas achei que eu podia apanhar, então achei melhor ficar quieto. Conta um pouquinho o que era essa Espanha decadente que começava a perder as suas colônias de América, os reis da Espanha. Como é que era a Espanha nesses anos 30, quando o Primo de Rivera funda a Falange? Quer dizer, o que ocorre antes da Guerra Civil Espanhola? Assim, eu também visitei, só um detalhe antes de começar essa temática, o Vale de los Caídos, né? E era um dia sombrio, né? Era um dia que, enfim, acho muito coerente com aquele ambiente. Desde a lei de memória histórica, ela era muito já taxativa, depois ela sofreu uma alteração para que houvesse a exumação do corpo de Franco, e a família perde todos os recursos, isso acaba sendo concretizado. E um espaço que eu acho que e aquilo foi também com trabalho escravo de republicanos aprisionados, enfim, é um ambiente e um local, então, eu acho que comparável também aos espaços que os regimes totalitários fizeram trabalhos escravos, enfim. É um lugar extremamente triste, mas também tem um aspecto religioso, existe uma abadia ali, e a lei também dizia que manifestações políticas ali são proibidas. Mas, de qualquer forma, enfim, é uma construção muito polêmica também, porque a Espanha, em volta da miséria, né, Franco constrói essa obra faraônica, inclusive a opinião pública norte-americana vai ser muito escandalizada com aquilo, porque dinheiro, também o Plano Marshall vai beneficiar a Espanha usando para isso. Essa Espanha dos anos 30, enfim, uma questão muito importante. Diferentemente de outros países que nesses conturbados anos 30 caminhavam para ditaduras, em que presidentes ou reis entregavam, né, para chefes, enfim, fascistas, né, em especial de extrema direita, os governos, né, devido às tensões sociais, Espanha faz um caminho diferente, né? Espanha ela encaminha para uma democracia. Termina a ditadura de Primo de Rivera, né, enfim, pai de José Antônio, é proclamada a Segunda República Espanhola, porque devido a eleições municipais, os partidos republicanos logram um grande efeito, há todo um desgaste da monarquia espanhola, de Alfonso XIII. Existe também as classes médias urbanas escolarizadas não perdoam essa leniência que ele teve para a questão da ditadura. Enfim, e quase que num vazio de poder, ele abandona, enfim, Espanha, e a República ela é proclamada. A República, na verdade, ainda que se tem um imaginário de que ela foi um momento de desestabilização, diferente da experiência da Primeira República Espanhola, que realmente foi mais, enfim, tensa ou desorganizada politicamente. Por incrível que pareça, enfim, apesar de todas as tensões do período, Espanha, como uma democracia madura, ela vai conhecer uma sucessão de governos, uma legislatura de esquerda, uma de direita e uma de esquerda. E aqui também até uma certa, talvez, digamos, uma fé da esquerda, intelectual da esquerda, de dizer que houve o biênio negro. Eles usam essa expressão, né? Mas, na verdade, enfim, a direita se organizou e ganha essas eleições, né? Nessa segunda legislatura da Segunda República Espanhola. Ela tem a aprovação do voto feminino, né? Que antes do que muitos países, né, antes do que propriamente a França. E aqui é um debate interessantíssimo nesse contexto de modernização da Espanha entre Clara Campoamor, que era a favor do voto feminino, e algumas deputadas, porque as deputadas elas eram elegíveis nessa legislatura, mas ainda não votavam. A Constituição garantia o direito ao voto, mas precisava ser regulamentado, enfim, por lei. E, por exemplo, como Vitória Kent, né, que traz argumentos contrários naquele momento, e até mesmo Margaret Neckel, que elas temiam essa influência dos padres, que se a mulher votasse, né, uma onda reacionária, uma onda de direita, e poderia colocar em risco a própria República. Esse argumento é muito complexo, porque em algum sentido pode-se pensar que, graças depois do voto feminino, você tem esse biênio conservador, mas logo depois também é um biênio de esquerda, ou seja, a mulher votou em quem bem ela entendeu. Em 32, Catalunha ela vai obter o seu primeiro estatuto de autonomia, né, e recuperava a sua Generalitat,
que era o governo e o parlamento próprio, que são instituições praticamente medievais. A República permite, a República ela pensa a unidade da Espanha, mas respeitando a autonomia, a cultura, a língua, enfim, as expressões. E ainda que com algumas resistências, ela também passa a tramitar, enfim, sai do papel o projeto de autonomia do País Basco, também para se respeitar em 36, ainda que com uma certa resistência das autoridades de Madrid, devido ao catolicismo do País Basco, que diziam que ali seria fundada a República do Sagrado Coração de Jesus, enfim. Mas, de qualquer forma, isso é, enfim, tramitado e se respeita a cultura basca também. E em 36, o referendo, é feito o referendo, aqui em 28 de junho, do Estatuto de Autonomia da Galícia, só que coloca a guerra civil, a Galícia cai logo em mãos dos rebelados, dos nacionais, e aquilo acaba, enfim, não podendo, enfim, prosperar. Mas isso são, enfim, avanços que a República traz. E ela traz também um ambicioso projeto de reformas. Era como que aquilo que alguns países demoraram 200 anos, a República tentou em 5. Exemplo, você fazer realmente um corte dessa promiscuidade do Estado espanhol com a Igreja Católica, e em especial na questão do ensino, que é uma discussão também que nós teremos no Brasil, na Constituinte de 33 para a Constituição de 34, sobre essa questão. O Exército também, havia um problema de uma macrocefalia no Exército, uma modernização também no Exército, que vai gerar uma série de ressentimentos, reformas estruturais na economia, como, por exemplo, eliminar os grandes latifundiários do sul da Espanha, favorecendo o acesso à terra a camponeses, direitos trabalhistas e sua efetivação, enfim, e a Instrução Libre de Enseñança, que era uma ideia de uma escola pública, onde se ensinaria, como nas palavras de José Boades, menos catecismo e mais Pitágoras, ou seja, retirando essa influência da Igreja Católica na formação, enfim, das gerações espanholas, em especial na educação. E a lei do divórcio, entre outros, né, avanços que Espanha vai conhecer nesses 5 anos aí de república até a eclosão da guerra. Então, a guerra foi de 36 a 39, né? Como eu disse a dona Angelina, tá aí, a gente vai falar para ela um Visca Catalunha, né? Visca Catalunha. Catalunha. Então, eu estava te perguntando, falar brevemente quem é esse José Antônio Primo de Rivera, e depois a gente já fala do Generalíssimo. Aliás, o Generalíssimo já tinha uma mancha no currículo, ele já tinha massacrado os mineiros numa revolta anterior, né? Ele estava no... Fala brevemente quem é José Antônio Primo de Rivera e logo por que Franco se torna líder desta revolução, desse levante, né? Não vou chamar de revolução, vou chamar de, sei lá, como é que a gente vai chamar, quartelada. Sim, né? Que depois se cronifica numa guerra civil. Sim. José Primo de Rivera, ele, na verdade, ele era, enfim, um bom moço, tinha seus títulos de nobreza, um grande de Espanha. O seu pai foi o general Miguel Primo de Rivera, que foi esse, enfim, ditador. E ele funda em 33, né? E pregando numa lógica no Evangelho muito próximo àquilo que levou Mussolini ao poder em 1922, uma lógica muito fascista e extremamente agressiva contra a política democrática e a democracia parlamentar que a Segunda República havia colocado. E também incita, ele atuava em atos de violência contra o operariado organizado. Ele tinha muitas dessas atitudes. Em março de 36, pouco depois que a Frente Popular, que essa ampla aliança entre as esquerdas para se chegar ao poder, havia chegado ao poder, ele acaba sendo preso devido às suas atividades, enfim, ilegais, né? Ele é trasladado para a cadeia de Alicante e com a eclosão da guerra, ele também é acusado de participação, né, nesse levante. Ele é julgado pelas leis da República, ele é condenado à morte. Se tentou fazer uma negociação para salvá-lo, trocar a família do general Miarra por ele, mas Franco veta. Isso é uma coisa muito curiosa. Franco vetou esse esforço. Outras também tentativas de talvez fazer um resgate até militar dele, da prisão, para não ser executado. Mas, curiosamente, Franco deixa, né? Ele morrer, não faz o movimento, né? Seja na natureza política ou militar, enfim. Mas depois Franco também vai construir esse mito sobre José Primo de Rivera, que era chamado ausente, e todos deveriam responder como presente. Enfim,
Ele faz que haja uma procissão do cadáver dele, dessa região até Madrid, nos ombros. Depois ele enterra ele no Escorial, começa as obras dos Vale de los Caídos, enterra ele, enfim, lá no Vale de los Caídos. E 20 de novembro era o Dia da Dor na Espanha. Enfim, que todos deveriam lembrar essa memória, com toda uma liturgia própria. E ele era o mártir da causa natural. Ele era o exemplo de como os rojos eram tão impiedosos, tão cruéis. E 39 anos depois, por uma coincidência, né, ou por desligar os aparelhos, enfim, que não estava nessa condição, Franco vai morrer em 20 de novembro também, 39 anos depois. Sobre, né, o Generalíssimo, né, em algumas questões aqui sobre Franco. Uma primeira coisa que, né, nesse imaginário, Franco ele nasce na Galícia, em Ferrol, né, e onde durante o franquismo aquilo era chamado Ferrol del Caudillo, né. A mãe era muito conservadora e católica, o pai um maçom e um livre pensador. E ele teria ódio à maçonaria por toda a sua vida, faria construções, enfim, demoníacas, das mais variadas narrativas vai ter durante o franquismo sobre, né, a primeira carreira que ele vai tentar vai ser a carreira militar, até porque sua cidade também é uma cidade que tem o seu testemunho, esses navios da Espanha vindo dessa última batalha, quando perde na guerra em Cuba, tem todo o imaginário dessa decadência de Espanha do seu período colonial. Ele acaba seguindo com muita mediocridade, né, diga-se de passagem, nos seus estudos, a carreira militar, ele é cadete da Academia de Toledo, ele conclui seus estudos abaixo da média, mas ele consegue, depois de egresso da academia, ter uma carreira realmente muito rápida. Politicamente ele tinha essas habilidades, né? E justamente ele tem essa simpatia, essa aproximação com os africanistas, que eram essas tropas mais bem treinadas da Espanha, enfim, no norte da Espanha. Em 34, quando eclode, enfim, e um ato muito também complexo que as esquerdas fazem era a chamada manter a ginástica revolucionária. Sabiam que não ia ter condições nenhuma, né, de, enfim, exercer o poder, mas eles fazem essa eclosão dessa greve geral e ele é chamado, né, nesse governo conservador, nesse biênio, para controlar a situação e ele é brutal. Ele é extremamente uma repressão brutal, né, contra esses operariados, nesse comando do Estado Maior nesse momento. Quando vem a Frente Popular em 36, ele cai no ostracismo, né? E ele também é interessante se dizer que ele não era propriamente um primeiro ali, que a historiografia vai dizer que era. Ele era o sexto ou sétimo, há uma série de mortes convenientes ali, e depois, e ele dizia nos seus telegramas, geografia pouco extensa. Eu acho que não vai dar certo o golpe. Ao momento que os generais decidem ir para o golpe, mesmo sem ele. Não querem mais aguardar a sua... Ele era extremamente na retranca, ou seja, extremamente reticente em entrar no primeiro momento. É claro que a historiografia franquista vai falar que ele era o primeiro, enfim, a salvar a Espanha. Deixa eu te perguntar, eu me lembro que tinha um general espanhol que estava à frente dele, que o avião caiu, se não me engano, vindo da Inglaterra. Sabe quem que era? São acidentes aéreos ali muito convenientes. Mola, que era do norte, mas também tem Sanjurjo, que vinha de Portugal, que Mola, na verdade, ele começa essa liderança, mas ele entendia que um general mais velho teria maior peso e ele acharia que seria Sanjurjo. Alguns dizem que Sanjurjo ele era colocou todas as suas indumentárias militares que o avião pesou muito e cai. Mola já é um acidente que também não muito... Franco tem certas mortes ali muito convenientes para ele acabar se tornando generalíssimo. E ele sabe que quanto mais tempo ele se mantém na condição de generalíssimo, inclusive ele vai segurar o passo da guerra, que isso é algo que também aborrecia profundamente Hitler e Mussolini, a ponto até de se jogarem a não continuarem um apoio militar, ele se transformaria em caudilho. Ele faz esse cálculo político também durante a guerra. Eu estava lendo, para falar com você, a República, quando explode a guerra, tinha 450 mil homens e 350 aviões. Os nacionalistas tinham 600 mil homens, 660 aviões. Quando eclode a guerra, qual é o primeiro momento que eclode a guerra? Começa. Como assim? Pensando um pouco nessa questão da eclosão da guerra. Na verdade, eles já previam em abril, né? Na verdade, assim que sai o resultado, em fevereiro, enfim, das eleições e que a esquerda volta ao poder, eles já começam já a fazer, enfim, e calculavam em abril.
mas ainda assim eles precisavam arregimentar um número, enfim, suficiente de militares, enfim, simpatizantes da causa para começar. E Franco sempre demorando para dar resposta, né? E Mola, impaciente, mas é uma questão que faz com que Franco acaba adentrando essa questão, que especialmente quando tem a morte, né, de um político conservador, né, que é José Calvo Sotelo, quando, na verdade, que era uma vingança em relação a um tenente socialista que havia sido morto. As tensões estavam aumentando. Um parênteses, né? Muitos revisionistas da história da Guerra Civil Espanhola, em especial da direita, pretende que se regresse para 34, início da Guerra Civil, o que é um falso. Porque, na verdade, quem quebra a legalidade é a direita, não foi a esquerda. A esquerda poderia ter rompido com a legalidade? Teoricamente, sim. Alguns discursos de Largo Caballero diziam que a esquerda poderia, enfim, se não ganhasse a eleição. Mas isso não ocorreu. O que de fato ocorreu é que a extrema-direita, ela quebra essa legalidade. Muitos relatórios vão chegando à República que isso vai acontecer, que isso está, enfim, o serviço de espionagem da República está fazendo isso, mas o governo da República, de Casares Quiroga, ele não toma nenhuma providência. Ele deixa isso, não acredita que isso seria algo, enfim, real, e algo que começa com esse golpe de Estado fracassado vai se cronificar numa sangrenta guerra civil de 33 meses. E por que Franco ele acaba sendo também uma pessoa requisitada nesse momento? Ele era capitão-geral das Ilhas Canárias e era muito próximo do continente africano, e ele precisava fazer essas tropas bem treinadas que estavam, né, no norte da África para, enfim, chegar ao continente e começar, enfim, a guerra, e onde estavam os melhores armamentos, né, e as tropas mais bem treinadas do exército espanhol. Mas é importante se dizer que também entre os generais havia as mais distintas ideologias e problemas internos também entre eles, né? Exemplo, Cabanelas, que era um maçom notório, né? Quindelan era um monarca. O Queipo de Liano era uma ideologia indefinida que transforma ali Sevilha num domínio próprio dele, das mais atrocidades, né? O estupro como arma de guerra, enfim, ali também era uma situação extremamente ali complexa também entre esses generais. Mas, de qualquer forma, Franco acaba, enfim, ascendendo, e também pela rapidez com que a Guerra no Sul ela vai avançando e Franco vai se elevando a essa condição de generalíssimo. O que me parece, a impressão que eu tive há alguns anos, é que o governo da República fica tem um certo imobilismo, talvez porque confie nos seus generais, um fenômeno muito parecido com João Goulart aqui no Brasil, com Salvador Allende no Chile. Quer dizer, o cara acha que os seus generais vão dar conta de uma revolta lá e ele é traído. Não é assim? E é um erro que a Zanha comete. A Zanha, na verdade, já no primeiro biênio, ele é ministro da Guerra, e nessa microcefalia do Exército, ele faz o seguinte cálculo, que aí foi um erro fatal. Os generais que não eram fiéis ao regime, ele propõe uma aposentadoria integral com seus provimentos, com seus, enfim, com seu soldo, e o que dá tempo e ócio para eles planejarem, né, enfim, a rebelião e a queda da República. E um outro erro, dois erros que ele comete. E um outro erro, eu admiro muito a Zanha, como o Dr. Vanegrin, com suas devidas particularidades, mas isso são erros, né, que a Zanha comete. Isso lá no primeiro biênio da República, nesse primeiro governo, que é mandar os generais também não fiéis, mas que não se aposentaram, para as extremidades longe dos olhos, né? E achando que poderia confiar, cometendo esse erro que você comete. E ali nessas fronteiras, nessas franjas de Espanha, onde estavam as tropas mais bem treinadas, que mantinham um exercício militar mais profícuo e as melhores armas, né? Enfim, então, já na origem da República existe esse erro nessa organização militar, e começa também a combater esse fenômeno no exército espanhol, que era da macrocefalia, né? Que aí também tem uma narrativa de que Franco, tão jovem, chegou a general, né? Isso também é muito, enfim, muito narrativa, muito mitológico, porque também era essa estrutura de macrocefalia. E os próprios nacionais, esses generais diziam, Franco definitivamente não era nenhum Napoleão. Ele era muito limitado também, diferente de um Vicente Orojo, por exemplo, ele era muito limitado, reproduzia táticas da Primeira Guerra, ou enfim, nada muito extraordinário.
Mas A teve um fim inteligência político. é proporcional à altura dele, né? Sim. Eu vou perguntar para você uma coisa. Daqui a pouquinho eu vou botar aqui para você ouvir uma música que você vai contar para as pessoas como é que chama isso aqui. Vou perguntar para você um pouquinho sobre a obra. E Sim. aqui, eu tenho aqui a biografia do José Maria Escrivá, acabei não achando. Essa é uma foto muito dramática dos padres espanhóis fazendo a saudação da cara ao sol, né? Que eu vou Sim. colocar aqui um pouquinho, só para as pessoas ouvirem o que é a cara ao sol, né? Bom, essa é a cara ao sol, né? Sim. Conta para um pouquinho o papel da igreja e o nascimento da obra da Opus Dei como um braço de suporte e de apoio aos franquistas. Sim. Na verdade, enfim, é justamente, né, nesse processo dessa modernização de Espanha, né, a República, enfim, ela faz um projeto, na verdade, de você reduzir o orçamento que era direcionado à Igreja Católica. E ela faz isso de uma forma progressiva, né, que a cada ano, para que houvesse um preparo para essas igrejas, ela tinha um projeto também de um ponto muito sensível, que era a educação também, para se tornar uma educação laica, pública e secular. Isso já surge uma série, enfim, aí, de problemas, né? Uma série de questões. E esse sentimento de uma cruzada, ou seja, nós vamos libertar a Espanha dos maçons, comunistas, havia também aspectos de antissemitismo também nessas narrativas, enfim, nós precisamos libertar, enfim, em última análise, da modernidade, né? A Opus Dei, ela surge, enfim, ela é fundada ainda nesse contexto, salvo engano, ela é fundada em 1928, enfim, um pouco, ela é fundada em 2 de outubro de 1928 em Madrid, né? Enfim, ela vai ter, na verdade, ainda que algumas narrativas colocam que teve alguns também conflitos, claro, com a República, mas também entre algumas, às vezes, com alguns nacionais, mas ela vai ter também uma diretriz que muitos dos seus, enfim, membros ocupem espaços de poder. E essa vai ser uma relação constante depois do franquismo e até hoje, na verdade, muitas nomeações da direita espanhola para tribunais, para pontos específicos, membros do Opus Dei são, enfim, chamados. Mas, em especial, ela vai formar, já durante o franquismo, um aspecto muito interessante, que, para certas reformas econômicas, que muitos se aproximam, mutatis mutandis, até com o milagre econômico brasileiro, de economistas da Universidade de Navarra, enfim, ligados, enfim, ao Opus Dei, que vai até dar um fôlego para o franquismo no sentido de um certo crescimento econômico. É claro que com o controle dos sindicatos, arroxo salarial, problemas, enfim, inúmeros. Mas essa relação, ela vai se manter constantemente. No imaginário da Guerra Civil, né, o primaz da Espanha, ele vai trazer uma questão que era as duas cidades. Ele reportava a ideia de Santo Agostinho, a cidade de Deus, dos homens, e que a cruzada nacionais era uma cruzada, enfim, dessa defesa da civilização cristã, né, contra a barbárie comunista, enfim, maçônica, judaico, enfim, algo muito próximo até protocolos do Sábio do Sião, enfim, toda essa loucura, né, insanidade dessas narrativas que a extrema-direita criava, né? Eu estou vendo aqui e a sua memória é elefantina, né? Não, eu acho que eu tenho um problema de memória às vezes. Tá batendo? Há muito tempo que eu li isso. De 1928, né? José Maria Escrivá funda a Opus Dei e em 1975 o Papa João Paulo II o transforma em santo, não é Sim. isso? É uma beatificação rápida, né, digamos assim. Rápida, toque de caixa, né? Toque de caixa, sim. Que tem uma questão também complexa. Perdão, toque de caixa pode ser entendido que o caixa fala alto na igreja?
Sobre a beatificação, existe um autor, aqui são parentes, que é o seguinte, é caro o processo também. Isso é uma natureza prática. Por que que países como o Brasil, quando não tem uma moeda forte, o processo não consegue evoluir, né? Como Espanha também, depois hoje é euro, enfim, então ele tem um poder mais forte, enfim, isso acaba evoluindo. Então, as próprias finanças do Vaticano, praticamente, elas eram tocadas há alguns anos, o início de um autor, né, pelo marco alemão, antes do euro, os dólares americanos, dos 30% da população norte-americana. Porque, enfim, é um pouco também essa dinâmica. Então, é difícil tocar um processo de canonização, ele é caro, né? Então, essas ordens, essas comunidades acabam tendo dificuldade. E a Opus Dei, enfim, né, ela tem núcleos, né, elites intelectuais, elites também no poder, enfim, de vários países, isso acaba sendo viabilizado dentro desse processo, enfim, dessa dinâmica. Vamos falar de um dos grandes crimes da República, que foi dos nacionalistas, perdão, que foi a morte desse camarada aqui, desse grande poeta do cancioneiro gitano, né? Federico Garcia Lorca, que foi fuzilado pelos nacionalistas. Eles eram francamente homofóbicos, não eram? Sim. Só um detalhe, geralmente quando uma área tomava lugar, cada pueblo de Espanha, eu já chego a Lorca, o que se fazia? Se fazia uma reunião entre o padre, né, esse agente militar, esse oficial militar ali que estava naquela operação, e já se fazia a lista para execução, né? Essa execução seria geralmente o prefeito, o dirigente ou um deputado que estivesse ali, enfim, das esquerdas, republicano, oficial de Madrid, e uma figura também intelectuais, e uma figura também muito importante, que eram os maestros, né? Que eram os professores que faziam esse trabalho, porque justamente você tinha que combater esse câncer, muitas das metáforas também envolviam doenças, esse câncer, essa coisa que está corroendo Espanha, que são agentes desse novo regime. E havia um erro que muitos espanhóis cometem, porque naquele verão ninguém esperava que aquilo ia eclodir numa guerra. As pessoas estão saindo de férias também, e muitos vão buscar refúgios num conceito chamado La Pequena Pátria, né? Ou seja, as pessoas procurarem familiares, amigos, ainda que tivessem uma linha oposta ao seu pensamento, esse sentimento espanhol de fidelidade, essa pessoa não seria entregue, essa pessoa estaria salva. E Lorca vai fazer isso, né? Em Granada, Lorca vai buscar o refúgio na casa da família do seu amigo poeta Luís Rosales, né? Já que dois de seus irmãos eles eram destacados falangistas de Granada. Isso se convivia, apesar de Franco, enfim. Um detalhe, uma coisa bonita que uma vez eu ouvi de Lorca, é quando seus últimos textos, os últimos bilhetes, ele escrevendo para a Passionária, porque ele está assim, se solidarizando a esses grandes meetings, esses grandes encontros de defesa de Olga Benário e da pequena Anitta, né, que está sobre as mãos dos nazistas, né? Nos últimos atos, nos últimos pensamentos de Lorca também foi, enfim, aqui sobre o Brasil. Só esse parênteses aqui. Apesar disso, em 16 de agosto de 1936, a Guarda Civil vai se apresentar, né, para deter. Vão acompanhar os guardas Juan Luis Tres Castro, Medina, Luiz Garcia Lix, Fernandes e Ramon Luiz Alonso, e o ex-deputado da SEDA, que é esse núcleo das direitas espanholas, que haviam denunciado Lorca ao governador civil de Granada, José Valdés Guzmán. Valdés vai consultar Queipo Deliano, né? E Queipo Deliano vai responder: dale café, mucho café, que era a senha para execução. Segundo Ian Gibson, né, grande, enfim, pesquisador, um grande biógrafo de Lorca, né, vão recair sobre o poeta as acusações de ser espião dos russos, nessas teorias, enfim, paranoias que são construídas, com os quais se comunicava via rádio, ele ter sido secretário de Fernando de los Rios, que era um importante político socialista, e de ser homossexual, enfim. Ele foi transladado, né, para o governo civil, logo para Visnir, onde e ali ele fica, enfim, no cárcere, e apesar da data não ser muito exata, né, se coloca que ele é fuzilado na madrugada, às 4h45 da manhã, em 18 de agosto de 1936, né, junto com bandeirilhos, anarquistas e também um maestro, também, enfim, e está até hoje, enfim, né, nessa fossa comum, o corpo nunca foi resgatado. Ainda sobre a questão da homofobia, é muito interessante também que documentos diplomáticos, né, eu digo isso devido ao discurso homofóbico estrutural que o fascismo tem,
desqualificando Franco porque se dizia que ele era efeminado, se dizia que ele não tinha uma boa dicção e que ele estava muito fora dessa imagem, né, de masculinidade, que a lógica homofóbica do fascismo, enfim, demandava, né? Isso também, essa acusação de pederastia, isso consta em vários documentos também para as execuções sumaríssimas, né? Que o franquismo vai, enfim, fazer, relatar, enfim. E era muito curioso que muitas dessas execuções sumaríssimas também continham o seguinte: a pessoa era condenada por uma rebelião militar, sendo que a rebelião militar foi causada justamente pelos rebelados, por esses, enfim, militares. Essa loucura, enfim, das narrativas, dos textos, né, que o franquismo, né, produz, os nacionais produzem nesse período. Vamos lembrar que Lorca é o grande poeta e é autor de obras de teatro, e até filmadas recentemente, né? A Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangue, Yerma, né? É um dos grandes intelectuais do mundo que foi assassinado, né? E se me permite, eu acho que a Casa de Bernarda Alba, nada me tira na minha cabeça que a República é um pouco essa irmã mais nova, né? essa filha mais nova, né? Que paga esse preço tão brutal, enfim, por seguir suas paixões, seguir suas modernidades. E uma parte da peça que me chama muito a atenção, que isso está dentro desse imaginário dos nacionais, é quando a mãe pede para fechar as janelas, né? O sol não vai entrar, o sol não há luminosidade, essa tristeza profunda, essa tristeza que fala, aqui não passa nada, não é isso? Aqui não passa nada. O sol não vai entrar. Essa é uma cena que me... Porque isso, em última análise, recupera o imaginário que, por exemplo, a Felipe II, na loucura, na insanidade, que aí também entra num outro aspecto chamado Leyenda Negra Espanhola, que não dá para entrar aqui, que quando, por exemplo, na Holanda vai fazer, no século XVI, o processo de independência, Felipe II é esse governante taciturno, enfim, que vive num escorial fechado, nesse tradicionalismo, nessa, enfim, insanidade. Então eu acho muito, muito bonito esse trecho quando ela fecha a janela e a filha e tem esse final trágico. Felipe II, entre os psiquiatras hoje, há várias patografias. Felipe II tinha um quadro depressivo grave. Vamos falar um pouquinho. Bom, rapidamente a gente pode dizer que os nacionalistas receberam apoio de Hitler, de Mussolini. O famoso bombardeio de Guernica foi uma experiência, né, da Luftwaffe. E do outro lado, os brigadistas internacionais. Uma das coisas que se discute muito dentro dos movimentos de esquerda, eu vou perguntar para você, é uma divisão um pouco artificial e superficial do trotskismo pensando no movimento de esquerda internacionalista e de Stalin pensando na revolução num país só. Faltou apoio à República, faltou apoio da Rússia, faltou apoio da França, faltou apoio externo? Quando eclode a guerra, né, a República, ela sabe, enfim, que ela necessita dessa ajuda também internacional. Ela tinha já adquirido aviões de guerra da França que acabam sendo bloqueados. Mas, na verdade, quem acaba realmente estrangulando a República vai ser a Inglaterra. A Inglaterra, ela desloca essas negociações, enfim, da Liga das Nações, equipara os dois lados na margem da ilegalidade, sendo que a República era o governo legítimo, era o governo, enfim, que deveria ter o apoio da comunidade internacional. Ela faz o comitê de não intervenção e obriga, né, a França a assinar. A França fica constrangida, assina. A França tinha um certo entusiasmo com a Segunda República, porque também a Frente Popular havia vencido na França, havia essa questão de solidariedade, mas a Inglaterra consegue bloquear isso. Também se tinha uma sensação que Espanha era um país também periférico na lógica internacional, que acaba se tornando um país central, porque essa vestibular, enfim, para a Segunda Guerra. Uma Primeira Guerra também havia iniciado numa península, né, nos Balcãs, e por que não uma Segunda Guerra poderia iniciar lá? Então, isso é estrangulado. Congelam-se recursos em bancos ingleses, em bancos também franceses, o que vai obrigar depois o Urban Negrin a fazer essa transferência do ouro de Moscou, que isso é uma outra, enfim, questão interessantíssima. E, por outro lado, também Franco rapidamente manda seus emissários, né? Hitler, ele estava assistindo uma peça de teatro, enfim, ele ouve ainda no teatro seus emissários e decide apoiar.
especialmente com aviões, nesse primeiro momento, para até ajudar nesse auxílio de transportar essas tropas, enfim, da África para o continente, e depois mais e mais ajuda. E também Mussolini ele vai, num primeiro momento, ser contrário. Mas, progressivamente, ele passa a ser convencido porque a França, né, provavelmente iria auxiliar a Segunda República, e aí, dentro de uma geopolítica do Mediterrâneo, de tensões que ele já tinha na França, ele acha importante uma Espanha também franquista, ele acaba aceitando. Na verdade, em número de armas, em número também de efetivos de homens, até que, e também por uma proximidade cultural, a Mussolini vai acabar mandando até, em certo sentido, mais ajuda. Mas a ajuda de Hitler era muito efetiva pela modernização, pela inédita virulência das armas e das tropas, né, enfim, desses novos artefatos. A República, ela vai ter uma ajuda, né, enfim, dessas brigadas internacionais, que elas vão ser enfim, especialmente capitaneadas pelo Partido Comunista Francês. No Brasil, quem muito vai auxiliar os brasileiros que vão lá vai ser um grande intelectual, enfim, Febres de Kovács, pai, enfim, do Dr. de Kovács, falecido há um tempo, enfim, recentemente. Febres de Kovács, também dentro dessa estrutura, vai fazer esse auxílio para que brasileiros também lutem. As brigadas internacionais, elas eram pessoas, enfim, homens, alguns operários desempregados, mas muitos ali justamente nesse sentimento. Ou seja, e quando já se viam que as opressões em seus países já eram praticamente não resolvíveis mais. Enfim, alemães, poloneses, italianos, que vão defender, enfim, a República. E a França ela vai manter uma certa ambiguidade, uma intervenção, uma não intervenção talvez flexível. Conforme a conjuntura, ela deixava uma certa porosidade para recursos chegassem para a República. Mas isso era muito instável, isso atrapalhava muito a própria dinâmica da República, e os brigadistas acabam sendo pedidos para serem retirados, num discurso belíssimo de Negrin Passionário, que eu até traduzi para o português, no momento em que Negrin tenta dizer que, em especial para a Liga das Nações, olha, já não há mais estrangeiros defendendo a República. Então é hora também de agir contra essa interferência de Hitler e de Mussolini. Ninguém lhes dá, enfim, ouvido nesse momento. É interessante que muitos membros das brigadas internacionais serão depois grandes lideranças no leste europeu. Tito, e a própria República Democrática Alemã, que é uma curiosidade interessante, ela tem uma dificuldade para se formar um mito fundador. Ela seria o quê? Um satélite da União Soviética? O que ela seria ali? E ela tentou, na verdade, muito seriam as revoltas camponesas, nos 16. Só que tem um problema pelo materialismo histórico. Como que você dá alguém que morreu louvando Jesus Cristo, né, nas revoltas, na Reforma Radical, como esse mito fundador? E vai resgatar as brigadas internacionais. Então, dizia que a República Democrática Alemã, já não podendo... a luta contra o nazismo, né, já não podendo ter na Alemanha, foi para a Espanha. E uma forma muito honrada eles saem, porque muitas vitórias, eles ganham as brigadas internacionais, saem antes de perder a guerra, então também se constrói, enfim, esse imaginário aí no leste europeu. Importante também que muitos intelectuais, para justamente quebrar esse pacto de não intervenção, e vão adentrar nas brigadas internacionais, e é o momento que juridicamente a República vai tratar todos os estrangeiros que estão a favor da República como brigadistas, vão como jornalistas. Mas lá, apesar de serem jornalistas, eles fazem trabalhos de tradução, trabalhos, enfim, quando eram aviadores, trabalhos de monitoramento de terreno, de território, ou lutando mesmo em armas contra o nazifascismo. Uma questão extremamente complexa, aqui tentando reduzir por causa do tempo, mas, enfim, é uma questão, né, interessantíssima, e essa dimensão mais e mais que vai se internacionalizando. Um detalhe também importante desse aspecto de internacionalização, a evolução cinematográfica e de registros nesse momento já é muito evoluída, né? Ou seja, já se há muitas imagens para percorrer o mundo, isso dos dois lados, né? Então há cineastas alemães, enfim, sobre um documentário que é a Espanha Indomável, né? Enfim, como também vários fotógrafos, enfim, vários, né, que vão documentar esse lado da República para sensibilizar a opinião pública internacional das atrocidades. Bom, eu vou lembrar do Robert Capa. Robert, né? Capa, claro. Capa. E eu fiz um seminário com o meu grupo lá do HC, quando discutimos por quem os sinos dobram, do Hemingway, que é o que você está lembrando aí, né? Que tem um livro. Aliás,
Eu fiz uma lista aqui de alguns filmes, se alguém quiser assistir alguma coisa sobre a Guerra Civil Espanhola. Não sei se você vai recomendar mais algum. A Trincheira Infinita, que é aquela história daqueles camaradas ficam 30, 40 anos escondidos dentro de uma casa, porque não sabe se a guerra acabou. Por Quem os Sinos Dobram, com Gary Cooper, a Ingrid Bergman, O Labirinto do Fauno. Nós estávamos falando ontem do Labirinto do Fauno. Você me lembrou do Terra e Liberdade. Terra e Liberdade. E tem aquele livro, né, que virou filme também, O Tempo Entre Costuras, não é? Da Maria Dueñas. Sim. E além da... Porque, no fundo, todos esses escritores, enfim, ficaram por toda a sua vida sensibilizados com essa guerra, né? E há uma coisa muito trágica, porque o fascismo acabou sendo vencido, mas Espanha vai ter que viver uma ditadura. Espanha ainda, enfim, vai ter que ir quase por 40 anos. Mas se me dá uma sugestão, existe um filme que é uma ficção, um documentário ficção, como se isso fosse possível, né? Chama Viva a República, que a TV Sexta vai fazer, em que há entrevistas de grandes historiadores, como Paul Preston, que talvez seja o maior hispanista vivo da atualidade britânico, em que eles vão reelaborar a história e a República vence a guerra. E quais teriam sido as consequências para a Espanha e para o mundo, né? Esses historiadores, ao meu ver, fizeram uma coisa genial, que é, eles colocam um espelho e fatos adversos que a República vai sofrendo, eles deslocam para o lado dos nacionais. Então começa assim: Franco e Mussolini já estão fartos, enfim, dessa guerra, e tudo dialogando profundamente com a real história de Espanha. Isso que é o mais genial. Franco e Mussolini, eles já estão fartos de que Franco atrasa o compasso da guerra, né? Porque justamente para se tornar caudilho e não só generalista devido às suas conveniências políticas, né? Então decidem retirar as suas tropas. A República, ela vai conseguir também, enfim, novos esforços. Ela consegue também que a Inglaterra veja e perceba esse perigo que consta e consegue também ajuda e vence a guerra. Enfim, depois também a Espanha vai participar da Segunda Guerra Mundial, porque um grande topicacho para Franco era: existe paz, o que não existiu. As execuções continuavam em Espanha até, enfim, a década de 40, foram execuções terríveis. E Himmler, numa visita a Valência durante a Segunda Guerra Mundial, pergunta se eles estão loucos. Himmler, que foi um dos maiores monstros da humanidade. Tamanha era uma execução e a brutalidade do regime, enfim, pós-guerra civil. A Espanha teria participado da ONU, a Espanha teria participado também da ocupação de Berlim, teria lutado na Segunda Guerra. O desembarque não teria sido na Normandia, teria sido na Espanha. É uma coisa interessantíssima para se ver, para se recordar e para se repensar, enfim, uma outra forma da história. Claro que são exercícios temerários, claro que são exercícios muito, enfim, perigosos de serem feitos. Mas muito sério essa proposta. E Paul Preston, depois no final, né, ele dá uma entrevista, enfim, desmentindo essa ficção, mas explicando por que isso faz. Para justamente ver o valor da democracia, o valor de um diálogo, enfim, internacional, os valores constitucionais das democracias, e que na vida o lado precisa se tomar quando atrocidades são cometidas e quando é muito, enfim, claro, quando é muito preciso, né, em qual lado deve, enfim, se tomar. É importante também que, apesar de ser uma guerra, houve atrocidades do lado da República? Houve, mas sempre foram investigadas e, na medida do possível, isso foi punido. Diferentemente dos nacionais, que como Guernica, La Matança de Badajoz, a Carnificina de Málaga, isso sempre foi exaltado, elogiado, premiado, e não só punido, como condecorado quem disso participou. Isso também. E a República sempre teve esse cuidado com a população civil, enfim. É claro que é um Estado que está se desmembrando, é claro que é um Estado que está, enfim, sofrendo terrível. Mas, enfim, o lado, né, tem que se ter numa hora dessa. Eu vi estatísticas que viram na Guerra Civil Espanhola algo em torno de 500 mil de pessoas, e 200 mil pessoas foram enterradas em valas comuns, como você estava lembrando do Lorca. Aliás, eu ouvi alguns anos atrás que a Espanha é o segundo maior país em valas comuns de gente enterrada, só perto do Camboja, né? Do Khmer Vermelho. Do Camboja. Exatamente. Eu ontem estava falando com você, um dos grandes problemas da República também que o Freud dizia que é o narcisismo das pequenas diferenças. Quer dizer, você está com um camarada do PC, do POL, os anarquistas, aí os caras começam a brigar e diminuem o poder de fogo. Quer dizer, a República também padeceu
de dificuldades internas, não foi? A esquerda brigou muito com a própria esquerda dentro disso, não foi assim? Sim. Na verdade, a República ela tem umas certas particularidades, que ela tem gabinetes que vai desde um ministro da Justiça, num determinado momento, depois ele fica como ministro sem pasta, que era o primeiro Lei Rendacari, que estudou em colégios jesuítas, geralmente católicos, mas também anarquistas, como se anarquistas pudessem participar do governo, né? No governo de Largo Cavalheiro, 4 anarquistas fazem parte do gabinete, né? E aqui destacando Federica Montesquieu, a primeira ministra de Estado do Ocidente, que era ministra da Saúde, que faz uma série de questões sociais, enfim, nesse contexto de guerra. O ministro também da Justiça, que depois ele acaba incendiando todos os relatórios criminais. Mas o que acontece são os fatos de maio, em especial em Barcelona, que de 3 a 7 de maio começa toda uma tensão e que o governo começa a exigir. O estopim foi a requisição do edifício da Telefônica, né, para fins, enfim, do governo. Os anarquistas resistem, começam, enfim, a trocar tiros, enfim, tudo mais. Mas esses fatos vão acabar retirando o governo de Largo Cavalheiro, elevando posteriormente com a Negrin, e Negrin ele retira os anarquistas no gabinete e aparentemente para sinalizar para a Inglaterra, né, e para a França, ele não coloca os comunistas na sua devida dimensão que já estava assumindo nesse novo gabinete. Há momentos que também o general Vignard tem que, enfim, as tropas que estão lutando em Madrid serem deslocadas para Barcelona para também combater os anarquistas. Enfim, acaba não se chegando. Em linhas bem gerais, os anarquistas entendiam que era necessário se aproveitar o calor da guerra e aprofundar as coletivizações que ocorrem em Catalunha, em uma ampla área geográfica de Andalucia, para que isso se aprofundasse. Já os comunistas não, entendiam que era necessária uma disciplina partidária. Isso também fascinava muito a Negrin, que era um socialista moderado, enfim, no sentido de vencer o fascismo, sob pena dessas divergências. E depois começa uma série de narrativas que, na verdade, a imprensa comunista, os anarquistas, eles eram, na verdade, franquistas infiltrados, eles estavam no prédio da Telefônica, que já controlavam informações e passavam informações para o outro lado, enfim, que acaba, enfim, desorganizando muito esse esforço de resistência que a República também tanto necessitou e tanto, enfim, precisou. E os nacionais conseguiram antes, apesar de suas sérias divergências internas, que muito pouco se fala, mas conseguiu, em especial no contexto da guerra, fechar um comando único e avançar até a vitória, dentre outros fatores. Mas é importante se frisar também que entre os nacionais havia várias divergências e o nome de Franco não era pacificado, jamais, em hipótese nenhuma, a se tornar caudilho. E ele faz esse passo posteriormente e vai governar a Espanha por praticar 36 anos, enfim, por praticamente aí 35 anos, quase, enfim, 4 décadas, né? Considerando as áreas já tomadas, né, por ele em 36, 40 anos praticamente. A gente falou de Por Quem os Sinos Dobram, O Tempo Entre Costuras, tem o Homage to Catalunya, do George Orwell. Esse livro da Carmen Laforet é um livro muito interessante, foi escrito em 44, na Guerra Civil, Soldados de Salamina, e eu vou mostrar para vocês esse livro que eu sou apaixonado, O Homem que Amava os Cachorros, que também fala da Guerra Civil Espanhola. Esse negócio que eu estou mostrando aqui para você, não passará. Vamos falar daquela história. O meu pai, que lutou na Guerra Civil da Grécia, no Segunda Guerra Mundial, ele falava muito da quinta coluna, né? A história nasce com o general Mola cercando Madrid, dizendo que ele tinha 4 colunas cercando a cidade e uma quinta coluna lá dentro, não é? Assim que nasce. Como é que é a história do cerco de Madrid, da Passionária? Vamos falar um pouquinho, que a gente tem uns poucos minutos aí. Eu estou fascinado pelo teu conhecimento, Silvio, pelo amor de Deus. Lembrando que o meu conhecimento é muito mais de apaixonado do que propriamente técnico. E, por gentileza, correções que eu fiz, erros que eu cometi aqui, eu peço que também o seu público me corrija para eu aprender mais, porque, como eu disse, eu sou muito mais... não sou um profissional de história, não tenho essa habilitação, eu estou aqui mais como apaixonado. Ó, vamos bater um papo, nós vamos tomar um Jerez aqui em casa e ficar falando a noite toda da Guerra Civil Espanhola, quando a gente puder conversar. Vai ser uma honra. Eu quero começar com Passionária, que é uma figura, enfim, muito extraordinária. Ela, na verdade, nasce no País Basco, né? E depois, mas ela acaba fazendo a sua carreira política por Astúrias,
também é uma região até geograficamente muito próxima da questão das minas, dessa imprensa obreira. O nome dela, Passionária, vem porque ela vai escrever os seus primeiros artigos na imprensa obreira, na imprensa trabalhadora, numa Semana Santa. E daí o nome Passionária. E essas ambiguidades, o nome dela é Dolores. E aí também só um detalhe, né, dessas curiosidades, essas ambiguidades tão ricas de Espanha. Ela ajuda, né, salvar freiras que vão ser executadas por, enfim, grupos mais radicais. E essas freiras vão escrever para ela, ao longo da vida, para a União Soviética, que oram todos os dias por ela e que tem uma foto dela embaixo dos pés de Nossa Senhora das Dores, enfim, essa gratidão e tal. Bom, Dolores, ela logo ia conhecer o trabalho infantil, porém uma professora diz que devido... Eu li uma biografia interessantíssima dela, que foi escrita por Santiago Carrillo, que depois a sucede, né, enfim, na liderança do Partido Comunista. A Dolores, ela, enfim, logo ia conhecer o trabalho infantil, mas uma professora pede que ela tenha uma escolaridade maior, porque ela era muito, enfim, inteligente. Depois ela vai ser empregada doméstica, ela vai ser costureira, ela, enfim, né, e depois ela acaba entrando nos movimentos trabalhadores, acaba ascendendo dentro do Partido Comunista Espanhol. Ela é eleita deputada, né, ela, enfim, e ela faz os seus discursos dizendo: eles estão chegando, não se iludam que eles estão chegando. Passou 3 meses, começa esse assédio de Madrid. Os jornais trazem cenas muito interessantes, que ela era, enfim, mineira, ela conhecia, ela pegando uma picareta e cavando, né, enfim, trincheiras em Madrid, né, nessas cenas. Ela se vestia, que ela mesma fazia seus vestidos, de um preto, uma sobriedade, até muitas vezes lembrava um pouco o uniforme do Stalin, em certo sentido, em algumas das imagens, para justamente homenagem a essas viúvas, né, essas mães e essas mulheres que perdem os seus filhos durante a guerra. Ela também vai perder seu filho não tem idade para lutar ainda durante a Guerra Civil Espanhola, mas ele vai na defesa, na União Soviética, contra, enfim, as tropas nazistas. Ele era aviador, ele acaba morrendo lá. Ela perde seu filho, Rubem, também nessa defesa contra o nazifascismo, já no contexto da Segunda Guerra. O Cerco de Madrid, na verdade, mola, enfim, essa quinta coluna, que também vai ser o nome da única peça de teatro que Hemingway vai escrever, e que ele vai escrever justamente na Espanha, no calor ali, enfim, dos acontecimentos. O Cerco de Madrid, ele praticamente, Madrid estava em defesa, Madrid provavelmente cairia logo, o governo ele acaba propondo, enfim, que saia, né? O cerco começa, na verdade, em 6 de novembro de 36. Depois de analisar alternativas, o general Mola, né, o general Varela, né, ele vai decidir realizar, Mola também, enfim, nesse contexto, e essa quinta coluna interna, que na verdade receberia de braços abertos, porque uma grande paranoia da República é saber quem é fiel ou não. Isso é um grande problema. E outros problemas também que causam uma desconfiança mútua entre essas milícias populares e os generais também fez a República, que querem um exército profissional. Entregamos ou não armas? E aí os comissários políticos, que Passionária muito também investia nisso, vai azeitar essas relações, né? O governo, enfim, a estratégia era começar pela Casa de Campo, entrando na cidade universitária. O governo vai conclamar a população madrilenha a resistir a todo custo, mas os comunistas, né, e Passionária também vão ser muito ativos nessa organização da defesa, e aí o discurso não passará, um discurso clássico dela aí. E apesar dos esforços da República, eles não tinham muita confiança de que isso eles poderiam, enfim, suportar. Claro, o Cabalheiro, né, ele ordena que o parlamento e o executivo saiam da cidade e vão deixar para a Junta de Defesa, que vai estar praticamente nas mãos do Partido Comunista e do general Miarra, que também eleva para o seu Estado-Maior Vicente Orojo, que é esse grande estrategista militar. E nessa batalha, já as brigadas internacionais elas entram e vão melhorar esse ânimo dos republicanos, né, e vão conseguir essa vitória. Soma-se também a questão desse deslocamento de tropas para a questão do Alcázar de Toledo também, e uma questão que é muito interessante é que, apesar da Batalha de Madrid ser um grande fator propagandístico para a República, porque isso não cai, e no mundo inteiro, enfim, Madrid vai ser a tumba do fascismo, né? E Franco já vai optando também por uma guerra de atrito, uma guerra mais, enfim, desgastante nesse novo compasse. Mas vai dar a consciência para Hitler e Mussolini que a ajuda vai ter que ser maior e mais intensa. Isso também é uma questão mas Mussolini vai desconfiar dessas capacidades de Franco na guerra
Ele vai autorizar mais tropas, enfim, e mais armamento, mas vai deixar já na mão do general Mário Roata essas tropas, né? Essas tropas, enfim, para serem coordenadas para essas convenções de Franco. Passionari depois ela vai para o exílio, só para, enfim, já encerrando, né? Mas, Dolores enfim, Ibarruri, né? Dolores Ibarruri. E no contexto da Guerra Fria, né? Ela vai, enfim, muitas vezes ter que azeitar relações entre a União Soviética e essas próprias lideranças depois do leste europeu. A Fidel Castro chegou a oferecer para ela viver em Cuba, porque Cuba seria o que mais próximo de Espanha ela teria, né? Enfim, esse contexto de exílio. E ela volta para a Espanha sem nenhum documento, e até dizem que o oficial falou assim, mas como ela volta aqui? Eu tenho mais a segurança dela. Não, o povo espanhol me ama e eu vou voltar. E é muito bonita essa cena, essa imagem dela voltando. E é muito bonito também quando Adolfo Suárez convida ela e Alberti, né, exilados, para presidir esse primeiro ato das cortes, ela já eleita, um ato de reconciliação nacional, ela já, enfim, numa idade avançada, ela descendo as escadarias do parlamento e ia presidindo simbolicamente essa sessão. Também é uma cena muito emocionante dessa Espanha que teve que aprender, enfim, a se perdoar, a se reconstruir. Ela também, e fazer essas concessões, a coroa espanhola abre uma negociação com a anuência dela, enfim, que Espanha seria uma democracia plena, mas também um partido comunista na legalidade. O próprio rei Juan Carlos, no depoimento, ele fala isso, dessas, enfim, negociações, e que Espanha só seria uma democracia se o Partido Comunista voltasse à legalidade e concorresse também, enfim, às eleições. Então, uma grande figura desse século XX, que é um século tão, enfim, complexo, um século tão, enfim, também tão apaixonante. Chamada para o nosso bate-papo, eu dizia que ninguém vai entender um jogo de futebol entre Real Madrid e Barcelona se não souber da Guerra Civil Espanhola. Ninguém vai entender porque o Franco criou um time chamado Espanhol em Barcelona para concorrer com o Barcelona. Você acha que a Guerra Civil Espanhola nos ensina alguma coisa para o Brasil de hoje? Eu até agora não falei no nefasto nenhuma vez. Estou falando pela primeira vez. Você acha que a Guerra Civil Espanhola ensina alguma coisa, ou deveria ensinar? Porque a história não tem moral, né? Não é para ensinar nada, mas você acha que nós deveríamos ter aprendido alguma coisa com a Guerra Civil Espanhola? Eu acho que a grande lição para a Guerra Civil Espanhola é jamais cairmos em discursos fundamentalistas, discursos de regeneração da pátria, discursos também desautorizativos da lógica política. A política, com todos os seus problemas, né, ela tem uma riqueza, ela tem uma lógica, e que ela nos salva da civilização. Na verdade, ela nos salva da barbárie, enfim, ela é o signo da civilização. E muito, né, da guerra eclode por justamente o quê? A democracia de massas, a democracia popular, os atos políticos, muito dessa narrativa era vamos combater a corrupção, e como se também não fosse uma estrutura extremamente corrupta entre as ditaduras, né? Como se também esses governantes não fossem, e até muito mais corruptos do que a lógica, né? Enfim, política. Acho que a grande lição é em situações de extrema tensão, em situações de extrema polarização, não se desautorizar as instituições e buscar soluções pelas vias institucionais, democráticas e constitucionais. A República oferecia isso. A República, ela oferece uma saída para os generais. A Zanha se esforça nesse sentido de se fazer uma anistia, de se fazer uma reconciliação nacional, mas essa lógica fundamentalista, essa lógica que é típica do fascismo, ela nunca foi ouvida, ela nunca foi aceita. Eu acho que a grande lição é jamais cairmos em narrativas de regenerações, de fundamentalismo. A política, com todas as suas misérias, com todos os seus problemas, é ainda o que pode nos salvar dos valores democráticos. A Espanha vai viver 40 anos numa ditadura que trouxe tantos atrasos, que trouxe tantas... uma nação que ela vai ficar acéfala, né? Os intelectuais todos vão ter que sair do país. E aí um auxílio verdadeiro que México traz, né? E vão fundar depois, em especial no México, Ateneu Espanhol e outras instituições, enfim, muito importantes. E também os países da América Latina, mas em especial México, devido a esse auxílio que Lázaro Cárdenas dá. Então essa que eu acho que é a grande lição, a lição de que as diferenças existem, mas soluções extremadas jamais. E, enfim, composição. E posições, inclusive, que é da vida política, de que talvez opositores ou adversários no momento podem se unir para algo maior, um projeto maior, enfim,
de salvar o país, de uma ditadura, de salvar o país da barbárie. Eu acho que a grande lição, enfim, é essa que deixa a Guerra Civil Espanhola, que é uma lição que Espanha vai aprender com a sua transição, que também vai ser uma transição que, apesar de todos os seus problemas, como, por exemplo, essas costas comuns, vai inspirar a transição brasileira, né? E que nós também, a Espanha teve um Adolfo Suárez, o Brasil vai ter um Petrônio Portela, que vai fazer esses arranjos, essa dissolução do regime de dentro para fora, com todos os problemas que essas transições tiveram, mas ainda assim, que eu não os nego aqui, enfim, mas isso é uma outra discussão, conhecer a verdade, conhecer a memória, para que a barbárie não se reproduza. Olha, professor Silvio Serrano Nunes, que show que você deu para a gente. Que show! Imagina, Olha, se nós tivéssemos 3, 4 horas para bater papo, como faremos aqui em casa, a gente vai entornar um Castelo Igai aqui para ficar batendo papo. E vamos repetir sempre que não passará. O fascismo não passará. Um grande abraço, muito obrigado, foi uma honra. A honra toda minha, muito obrigado. Estou sempre, enfim, à disposição para conversar e aprender aí com você, com os seus espectadores. Aí é sempre uma imensa honra. Muito obrigado. Obrigado.